Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre a primeira consulta de tarô. Quem quer começar a atender, como começar a fazer atendimentos para as pessoas e como, evidentemente, também ganhar dinheiro com isso, né? Como cobrar esses atendimentos. Então, hoje eu quero mostrar para você como superar o medo da primeira consulta ou o medo de fazer consultas para as pessoas profissionalmente. Muito bem, então, pessoal, sejam bem-vindos a essa live. Eu quero mostrar para vocês hoje os desafios, né, da primeira consulta. Como fazer a primeira consulta. O que é a primeira consulta? Tema de hoje, a primeira consulta de tarô. Como começar a atender as pessoas. O que é a primeira consulta de tarô? Como acontece a primeira consulta de tarô? Quando acontece a primeira consulta de tarô? A primeira consulta de tarô, né, ela acontece às vezes sem nem você perceber. Por quê? Porque, na verdade, quando você tira uma cartinha para alguém, já é uma consulta. Você está consultando as cartas para aconselhar alguém. Então, isso, a princípio, em essência, já é uma consulta, tá? Isso já é um atendimento. A diferença é que isso não é um atendimento, né, profissional, não é inteiro, não é com um começo, um meio e um fim, né? Então, assim, quando a gente pensa que o atendimento ele tem sim um ponto inicial, medial e final, a gente sabe que o atendimento ele é uma inteligência que começa, né, com um ponto muito certo, um horário também estabelecido. Você tem uma privacidade, você tem um consulente que está atento. Isso já foi acordado entre as partes já estão sabendo que aquilo aconteceria naquele dia, naquela hora e com aquelas condições, com o valor de atendimento ou não, né? Existem muitas pessoas que fazem atendimentos absolutamente profissionais e não necessariamente cobram por isso, fazem atendimentos, enfim, com outros fins. Mas, né, a princípio, existe um preço para o atendimento. O que acontece? A gente entende que o atendimento, ele é algo que tem uma consistência. Como assim? Ele tem, sim, uma condução, ele deve ter um roteiro, ele deve ter um fim, um começo, um ápice, né? O ápice do atendimento, geralmente é o momento que o consulente mais precisava. Geralmente é o momento em que o consulente, às vezes, se comove. É também o momento em que o consulente tem a grande sacada. Só que não é porque você está dando a grande sacada da vida do consulente, ou ele está emocionado, e você não terminou o atendimento. Ai, olha, desculpa, eu acabei de contar a grande revelação da sua vida, né? Mostrei para você o grande segredo do universo. Agora, ó, já falta só 2 minutos para acabar o seu atendimento. Tchau, obrigado, até a próxima. Então, percebe que o atendimento também precisa conduzir a pessoa à normalidade. Então, no atendimento, você pega a pessoa, ela vem do zero, aí ela chega, vai subindo ali a concentração dela, a emoção dela vai alcançando um ápice, e depois você tem que trazer a pessoa de volta para o dia a dia, porque ela vai sair da tua mesa de atendimento, ela vai sair do teu celular ali, da hora do atendimento, e ela tem que lavar a roupa, ela tem que pegar um ônibus, ela tem que dirigir. Então, a pessoa que está muito comovida, ela precisa voltar, né? Então, isso é o atendimento. Então, o atendimento, ele tem sim um roteiro, um script. Todo atendimento é igual? Jamais. Mas eles têm que ter pontos em comum. Então, é deste atendimento que eu estou falando, né? É desse atendimento que eu estou falando, que é o seu primeiro atendimento de tarô. O primeiro atendimento de tarô, ele é este. Agora, consultar, fazer um atendimento rapidinho ali, ok? Isso acontece e às vezes a gente nem percebe. O meu primeiro atendimento foi com a minha irmã, eu tinha uns 9, 10 anos, e aí eu comprei do livrinho da Avon, lá nos anos 90, um livrinho chamado, né, Cartas para Ler o Destino, aí vinha um tarozinho dentro. E aí eu chamei minha irmã do quarto ao lado, e aí a minha irmã foi a minha primeira consulente.
Isso foi a minha primeira coisa, mas é claro, eu estava testando com a minha irmã, eu lembro que a Cruz Celta, porque eu achei o método mais legal que tinha lá no livretinho, e aí o meu primeiro jogo também foi uma Cruz Celta. Então essas lembranças eu tenho, né? Que foi a minha irmã que foi a Cruz Celta. Pensa que eu. Foi a primeira, tu imagina. Olha isso. Mas ok, eu levava isso como tô jogando um novo joguinho, né? Eu lembro de ter tido essa percepção do tarô. O meu primeiro contato com o tarô, na verdade, eu achei que fosse um brinquedo, pelo meu momento de vida mesmo, né? Eu era uma criança. E aí eu achei que era um jogo, só que eu achei que era um jogo mágico, porque via o destino, né? Hoje eu entendo que isso está falando já aí de uma série de referências minhas, já com o tarô antes de começar essa vida. Mas beleza. Agora, o meu primeiro atendimento mesmo, o meu primeiro atendimento foi para minha tia, não para minha irmã, né? O meu primeiro atendimento. Porque a minha tia, ela faz parte da minha história até hoje de jogada, porque ela sempre foi uma grande incentivadora. Todo mundo achava que era brincadeira, e ela dizia assim para minha mãe, né? Que é a irmã da minha mãe, ela virava e dizia assim: olha, ele é bom nisso, isso é algo legal, né? Mas a minha família tinha muito medo, tinha muita dificuldade de entender o que era isso, né? De uma família católica. Gente, eu era de família católica, estou até hoje. Minha família é muito devota, minha família é muito praticante do catolicismo. E eu estudava em colégio de padre, eu estudei a vida inteira, gente. Você precisa me ver na missa, sei cantar tudo. Porque eu, desde criança, eu ia todo domingo para missa. E estudava em colégio de padre. Muito bem. Então, aí o que acontece? Eu estava tendo dificuldades de entrar, né, no universo do tarô, assim, profissionalmente, porque para mim eu era criança, eu era criança, minha família não entendia e tudo mais. Mas eu fazia atendimentos para a minha tia. Então ela também foi a minha primeira consulente e a gente ficava um tempão conversando, né? Eu era pré-adolescente, depois eu fui até. Aí eu peguei meio que o ritmo e eu atendi a adolescência inteira, as meninas do colégio, o pessoal do colégio. E aí, uma vez, né, a minha mãe ficou assim, enlouquecida, porque as mães das minhas amigas começaram a aparecer na porta de casa, querendo consulta também. Aí elas diziam assim, né? Ai, olha, eu posso falar com teu filho, para minha mãe. Eu posso falar com teu filho porque ele falou, a minha filha disse que ele tirou as cartas para ela e eu queria tirar também. Olha o nível. Então eu não tive muita escolha quando eu era criança e adolescente, né, com os atendimentos, porque eles foram vindo com muita força logo na minha infância. Essa foi a minha história. Mas eu parei. Quando eu entrei no vestibular, eu parei. E aí, isso foi mais ou menos 2002. Aí, quando foi em 2006, eu tive que viver o meu primeiro atendimento pago, que eu tive que viver aquela coisa, né? Agora eu preciso entrar para trabalhar com isso. E aí eu lembro de ter tido a dificuldade de fazer o meu primeiro atendimento pago. E o meu primeiro atendimento pago, ele foi assim. Eu precisava fazer as coisas da Oxum, que eu tava, né, eu tava no Candomblé e tal. E aí eu precisava fazer as coisas da Oxum. Ok. E aí, lá eu, 2006, tinha 20 e poucos anos, falei assim, preciso levantar uma grana para isso. Aí o próprio jogo, na época, me disse que eu precisava fazer isso do jogo de cartas. Beleza, então vamos do jogo de cartas. Aí eu lembro que eu falava assim, eu nunca cobrei, eu sempre fiz isso porque eu gostava de atender. E aí eu tive dificuldades. Aí foi quando eu fiz, lá no meu computador, no Word, eu baixei uma foto assim da Roda da Fortuna em preto e branco e escrevi assim, consulta de tarô, ou tarô, R, cifrão, R$ 40. Em 2006, meu jogo era R$ 40. Aí eu fiz, né? Aí eu coloquei assim, né, do lado da minha mesa, porque eu não tinha coragem de cobrar. Aí eu coloquei assim do lado, né? Aí a minha tia chegou para se consultar e aí ela falou assim: "Tu acha que tá legal essa placa aí? Tu acha que tá bacana essa placa aí? Fazendo, né, cobrando do pessoal R$ 40, isso não tá caro, não. Gente, em 2006, eu acho que você só não comprava um carro com R$ 40, né? Porque o resto você comprava tudo, né? R$ 40 você chegava, sei lá, em Miami, comprava tudo em Miami, entendeu? Com R$ 40. Em 2006, então, esse era um valor relativamente alto. Eu já morava aqui em São Paulo, eu tinha 2 anos, né?
Eu estava visitando a minha família lá em Manaus. As pessoas entravam e falavam assim, ei, é R$ 40 aí para jogar contigo? E era caro. Aí eu falava assim, R$ 40. O pessoal pagava os R$ 40. Só que eu cobrava no final, na época, gente, não existia esse negócio de maquininha, assim, que você ligava num site e tinha a maquininha, né? Então as pessoas me davam 50 e eu tinha várias notas de R$ 10 de troco. Muitas pessoas, ao final, diziam assim, nossa, faz 50 logo, porque o jogo vale a pena e ainda facilita o troco. Falando aqui, adoro a tia sincerona. E aí, pois é, olha, a Viviane falando aqui, em 2006 eu enchi o carrinho do supermercado, exatamente. Hoje em dia a gente leva R$ 100 e compra um maxixe. E aí é o que dá para comprar hoje com R$ 40. E aí, com R$ 40 não, com 100, né? Com R$ 100 você compra um maxixe, no máximo uma chicória. Muito bem. E aí, o que acontece? Aí eu cheguei, né? E as pessoas começaram a colocar ali, né? O dinheiro. Gente, eu me admirei. Porque eu passava o dia inteiro lá, né? Aí o que acontece? Qual foi o recado que deu na cabeça das pessoas? Porque na minha cabeça era assim, ai, gente, eu não tenho coragem de cobrar. Cobrar é feio, né? Cobrar é horrível, cobrar é pecado. E eu tinha estudado anos doutrina espírita. Então eu achava que eu tinha que dar de graça, que de gratuitamente eu recebia. E aí ainda tinha um conflito interno imenso, né? Porque apesar de estudar, eu lembro, desde que eu me lembro, eu já jogo tarô. Eu nunca tive assim, né? Por exemplo, quando eu volto assim na minha cabeça, eu sempre joguei tarô. Então eu tenho isso, né? E aí, o que acontece? Então, eu tinha essa coisa de que cobrar era errado, de achar que era pecado, que era feio, que achar que eu tava abusando da fé dos outros. Então, assim, eu encontrei vários problemas dentro de mim sobre dinheiro e sobre o tarô juntos. Depois, com os anos, eu percebi que os dois problemas estavam juntos simplesmente porque eu não era um bom recebedor, tá? E esse dinheiro entrou e me fez fazer as minhas primeiras obrigações para Oxum, né? Então, assim, e eu ainda paguei a passagem aérea, paguei tudo, gente. E como o oráculo disse, faça o seu atendimento e faça o seu atendimento de tarô para ter as coisas para fazer as obrigações da Oxum. Então, essa foi a minha primeira relação, o meu primeiro enfrentamento de atendimento. Eu já tinha experiência de atendimento. Eu não tinha experiência de atendimento com uma plaquinha do lado com dinheiro e cobrando. Então, foi o meu maior desafio, foi cobrar, não atender. Mas tem muita gente que tem o desafio de começar a atender. Nem quer o dinheiro, mas não consegue se sentir pronto, seguro para atender as pessoas. E tem muita gente que até atende, mas não acha que o atendimento está pronto o suficiente, não está bom o suficiente para poder cobrar. Então, são essas as principais vertentes aí que dificultam, né, o tarô como profissão na vida de muita gente que gosta de tarô, que tem talento para jogar tarô, que sabe jogar tarô e não ganha R$ 1 com isso. Quando a gente entende isso, né, fica fácil a gente ver onde está o problema da primeira consulta. O problema da primeira consulta começa quando você não acredita em você. Putz, é assim, professor? É. Você não confia em você, você não vai cobrar pelo seu atendimento. Porque no mundo do tarô, tu não tem, igual na faculdade, né, alguém que te disse que você se formou. O tarô não tem uma faculdade nos moldes que a gente entende. O tarô não está na universidade. O tarô está na vida, é no dia a dia. Então, quando você vai lá e se forma, muita gente pode até ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mas ela sabe que formalmente ela pode cobrar por isso. Mas por quê? Porque alguém te disse que você é formado. Alguém disse para você que você é formado. Então, esse é o primeiro desafio. Então, o primeiro desafio realmente é esse, é você achar que você não está pronto, não está formado. Agora, vamos combinar, né? Tem muita gente que se forma e a última coisa que está na vida é pronto. Mas cobra porque se escora no diploma que tem. Então, não sejamos ingênuos. Não é diploma que dá para você garantia de estar pronto de coisa nenhuma. O que dá garantia de você estar pronto é a experiência. Mas experiência só se adquire fazendo. Então, chegamos ao meu segundo argumento sobre isso. Primeiro,
Nem no mundo do tarô você não se forma, você aprende as bases. O mundo do tarô tá mais para a aula da autoescola, que você aprende as placas, aprende os sinais, aprende as referências e vai fazer algumas aulas práticas. E depois você vai, ao longo do tempo, você aprende a dirigir bem, encarando os problemas do dia a dia do trânsito, encarando ladeira, encarando engarrafamento, né? Encarando barbeiragem dos outros no meio da rua, as suas próprias barbeiragens. Então, assim, isso é o que te forma da condução de um automóvel. E o que acontece? Quando a gente vai entender isso, a gente vai para o segundo ponto que eu quero dizer. Primeiro, não espere o dia que vai chegar um diploma na sua cabeça, uma colação de grau na sua vida, igual na faculdade, para você estar pronto, não. Por exemplo, no Tarólogos do Amanhã, eu falo, gente, vocês têm 4 meses para entender todas as bases, para praticar todas as jogadas e para descobrir um mundo de possibilidades. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa o quê? Buscar atender as pessoas para conseguir alcançar esse conhecimento. E aí, muito bem, chegamos no segundo ponto. O primeiro atendimento de tarô não será o seu melhor atendimento de tarô, ponto. O teu primeiro atendimento de tarô não será o teu melhor atendimento de tarô, evidente. O primeiro atendimento de tarô que a gente faz na nossa vida, o primeiro atendimento de tarô que a gente faz na nossa vida, a gente só não se mija porque a gente não tem onde, a gente tem vergonha na cara e a gente tá usando fralda às vezes. Mas é a vontade que dá, entendeu? Por quê? Porque a gente está precisando ali encarar o nosso medo de dar conta. Lembre-se, para a pessoa que está te olhando, você é a porta do conhecimento sagrado. Você é a voz do destino. Você é a cartomante. Você é o cartomante. Você é a grande Sibila, o olho de Tandera. Você é o poder de Grayskull. Dentro de você, ai meu Deus, eu devia ter prestado atenção quando ele estava falando sobre a torre. Ai, minha Nossa Senhora, eu olhei para o lado, eu fiquei no celular naquela hora que ele estava dizendo como que é a combinação dessa carta com essa. Ai, o que significa essa posição aqui da cruz celta mesmo, meu Deus. Então, a gente por dentro, a gente está lembrando de tudo que a gente não fez em sala de aula, de todo o livro de tarô que tu comprou e que tu não leu, de todo o tarô que tu tem na gaveta e nunca parou para praticar, entendeu? Então, olha a diferença de visão entre o consulente e você. Às vezes, tu tá lembrando, meu Deus, não coloquei o feijão para ficar de molho. Daqui a pouco o povo chega pro almoço, entendeu? E aí, o que acontece? Daqui a pouco chega o povo do almoço, eu não coloquei o feijão. E aí você tá lá lendo o destino, porque você tem que dizer para sua consulente que pagou X reais se o Gerald vai voltar para ela depois deles terem discutido. E aí ela ainda tem uma dificuldade, porque ela não sabe se ela entra na faculdade de medicina ou de engenharia, e que ela precisa fazer um intercâmbio. E tu tá pensando no feijão, cara. Percebe a diferença? Então, é claro. Eu já falei para vocês da história do papel higiênico, que eu pensei uma vez em tudo, né? No atendimento e tudo mais. E esqueci de colocar papel higiênico no lavabo. Tá bom. Aí, né, eu querendo ser perfeito, consulente importante, olha, já tinha, décadas de experiência. Aí a moça falou assim, antes de começar, você gostaria... Eu falei, você gostaria de ir ao toalete, beber uma água antes e tal. Aí, tinha acabado de conhecer a mulher. Aí ela foi e pediu para ir ao toalete, né? Aí eu lá esperando, tudo bem, me concentrando. E aí, quando eu vejo a cabecinha dela assim na porta do lavabo, né? Oi, tem como tu pegar um papel higiênico para mim? Acabou a consulta. Eu querendo morrer, eu queria enterrar, eu queria entrar no buraco e sair no Japão, do outro lado da Terra. Então, assim, gente, é óbvio que isso impacta. Entendeu? Eu nem conhecia a mulher, já vi a mulher na fresta do meu banheiro pedindo papel higiênico. Então, você acha mesmo que você não vai errar nos seus atendimentos? Você vai errar nos seus atendimentos enquanto você estiver atendendo na sua vida, porque isso é natural. Porque isso é da natureza humana. O atendimento, ele traz para você sempre um desafio.
Então, não tema começar a atender porque você não acha que está pronto. O atendimento é o que vai te aprontar para atender. E ainda assim, com muitos anos de experiência, você vai ter também o quê? Imprevistos, dificuldades, dor de barriga, tudo. Porque é da natureza do ser humano. Então, muita gente não começa a atender porque quer estar perfeito. Não meça o teu bastidor pelo palco do outro. Não meça, vou repetir, não meça, ou seja, não compare o seu bastidor com o palco do outro. Por quê? Porque o palco do outro é sempre mais legal do que o seu bastidor, é evidente. Para comparar as pessoas de verdade, você teria que conhecer o bastidor dela também. Mas a gente não tem o atendimento. A gente não tem o bastidor do outro. A gente olha o palco do outro e acha que a gente é uma droga. Vou dar um exemplo. Ai, as lives do prof são perfeitas. Você tem noção do quanto tá quente debaixo desse raio de luz que tá aqui? Que tá me deixando até bonitinho. Mas tá um calor legal aqui embaixo. Deus sabe o quanto eu estou oxidando. Ou seja, eu entendo que eu preciso fazer uma live. Quando eu cheguei aqui, tô sozinho no meu estúdio, eu vi, putz, vai ser quente aqui. Vamos fazer a live quente mesmo, debaixo do sol, dá uma vitamina D. Paciência, vamos lá. É a minha live mais perfeita? É a live que eu tô com a minha barba mais bonita? Não tô. Tô olhando aqui a minha barba, eu tô me sentindo Primo It. Então, assim, hoje eu vou pro barbeiro, mas o que acontece? Eu tenho que entregar para você a minha live. Então é assim que você precisa entender o teu atendimento. Você precisa entender que o teu atendimento ele tem um objetivo muito claro: ajudar uma pessoa que está procurando por você. E essa pessoa que está procurando por você, ela está com muita dor, ela está com muita dificuldade, ela está com muita ansiedade, ela está com dúvidas. E aí o que acontece? Quando você entende que o outro precisa mais de você, esses pequenos poréns não vão te deixar comprometer o trabalho. Então, a primeira consulta de tarô, sim, ela te lembra das coisas que você não fez, daquilo que você não estudou, das cartas que você ainda não dominou a interpretação, das dificuldades que você tem em conversar com as pessoas, por exemplo, sobre determinados assuntos. Vou dar um exemplo. Suponhamos que chegou uma pessoa para se consultar tudo que ela precisa saber é como organizar as finanças dela. Você pode jogar para ela para orientar as finanças dessa pessoa. Aí suponhamos que você não seja uma pessoa financeiramente organizada. Olha o quanto isso te provoca. Olha o quanto isso mexe contigo. Uma pessoa que vem dizer o seguinte: eu estou muito feliz com o meu casamento é maravilhoso, meu marido é maravilhoso, meu marido, enfim, me traz o café da manhã na cama, sabe? Tudo que o marido queria ser na vida. E você está frustrado ou frustrada com a tua história com o teu marido. Aquilo vai mexer com você. Ou seja, meus queridos, muita gente teme o primeiro atendimento simplesmente porque é justamente o atendimento que vai fazer você encarar quem é você de verdade. Então, o atendimento, ele mostra o quanto você sabe de tarô, o quanto você sabe de leitura, e o quanto você sabe sobre você mesmo, sobre a sua vida. Então, não fujam da primeira consulta. Por quê? Porque é lá que te espera o grande trabalho pessoal que um tarólogo desenvolve ao longo da sua prática, ao longo da sua profissão. E nem estou dizendo aqui que você não deva jogar para você. A gente tem que jogar para a gente a vida inteira. O tarô não pode servir só aos outros. O tarô tem que servir primeiro para a gente, tá? É um desafio, é o jogo mais difícil que você vai fazer na sua vida sempre. Não se esqueçam. Eu digo o seguinte, que existe uma régua, né? Quanto mais longe de você, mais fácil jogar. Quando vai aproximando, né? Vou dar um exemplo, né? Pessoas desconhecidas é mais fácil, amigos de amigos, começa a pegar um pouco. Aí depois parente, começa a pegar.
Filho, pega bastante. Marido, crush e loves. Isso aqui, então, você mesmo. Você mesmo é o mais difícil. Mas é por isso que você tem que jogar para você mesmo. Para quando ler para os outros ser ainda mais fácil. Então, assim, tudo isso, gente, é a primeira consulta. A primeira consulta, ela te leva a enxergar a tua verdadeira posição. O seu verdadeiro lugar. A primeira consulta mostra o teu verdadeiro lugar. Foi só quando eu comecei a atender profissionalmente, aqueles R$ 40 lá, que eu entendia que eu era bom jogando, mas eu entendi também que me faltava muita coisa. Eu não tinha o domínio de várias cartas dos arcanos menores, eu não tinha domínio sobre alguns arcanos maiores, eu não sabia lidar com algumas perguntas mais invasivas de consulentes, eu não sabia dizer não para consulente. Tudo isso eu aprendi, né, com aquelas consultas. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. O que você não pode fazer para começar a atender é não estudar tarô. O jeito, aliás, fazer a primeira consulta, né? Fazer a primeira consulta, mesmo com medo e sabendo que muita coisa não vai correr legal, tá tudo certo. Agora, entrar na primeira consulta sem nunca ter lido nada, estudado nada, praticado nada, é ser irresponsável. Mas, se você está estudando, se você está praticando, se você está fazendo a tua parte, você precisa atender. Porque é isso que vai solidificar, embasar o teu atendimento. E a tua prática, evidente. Eu acredito tanto nisso que quando eu fiz o Tarólogos do Amanhã, eu desenvolvi o que eu chamo de rodadas de fortuna. Os alunos dentro do Tarólogos do Amanhã, eles fazem o seguinte, eles têm as aulas, o primeiro mês é de aulas teóricas, né, gravadas e ao vivo comigo, os tira-dúvidas, e depois a gente vai para as aulas práticas, em que eles jogam uns para os outros. Por que eles jogam uns para os outros? Porque não dá para estudar tarô sem jogar. Muita gente faz a primeira consulta lá em sala de aula com a gente. E aí eles vão praticando, são várias que acontecem, e aí depois eles já vão lá para o atendimento no mundo lá fora, tendo passado por essa experiência. Eu acredito realmente que é o campo de batalha, que é o atendimento que forja o aprendizado, né? De saber, olha, aí a Casa do Tarô, Rodadas de Fortuna é uma sacada fantástica desse curso, né? O Tarólogos da Manhã é muito importante. Fico muito feliz que vocês que passam pela experiência gostam, né? Eu coloquei no Tarólogos do Amanhã o que eu queria ter tido quando eu estudei. Então, foi por isso que eu pus essa atividade. Então, pessoal, a ideia realmente é a prática para que você passe pela primeira consulta. Essa consulta de dia a dia, essa consulta, né, de você atender, praticar a leitura, é isso que te forma. O Tarólogos do Amanhã, né, quando os meninos têm aula da rodada, eles fazem isso já em sala de aula com eles mesmos. E aí, o mais legal é que eles trocam leituras, né? Então, o outro também é um tarólogo em formação. E aí, o outro lê para eles também. Então, eles aprendem a forma do outro ler. É uma aula de um para o outro. Aqui, olha, Dani Batista, falando o seguinte. Bom dia, Dani. Tarólogos do Amanhã, sacerdotisa. Meu primeiro atendimento de verdade foi na Rodada de Fortuna. Este programa é tudo de bom, Prof. é 10. Obrigado, Dani. Pois é, olha aí, mais uma pessoa aqui que fez a primeira consulta já nas rodadas. Então, o primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento pago é que passa a ser o desafio. Por quê? Porque você sai do Tarólogos da Manhã para fazer o atendimento pago, porque você já praticou. Você já praticou. Agora é mostrar isso para o mundo, é pôr a cara no sol. É pôr a cara no sol para ser valorizado e reconhecido. Eu digo para eles, né? Vocês vão se surpreender quando vocês forem ler para outras pessoas. O nível de leitura que vocês fazem, né? O nível de leitura que eles fazem uns para os outros, porque está entre tarólogos, é um nível evidentemente superior ao que você faz para um consulente que não entende bulhufas de cartas. Por quê?
Porque quando a gente está lendo entre tarólogos, a conversa vai para riba, a conversa vai para profundidade, é evidente. O primeiro atendimento, gente, ele precisa ser superado nos seus medos, não porque você tem que ter medo de errar. Você vai errar. Não vai ser o melhor atendimento da sua vida. Então já entra sabendo disso. É igual a primeira vez, gente. Ninguém faz um sexo Circo du Soleil na primeira vez. A não ser que você pegou alguém já bem experiente. Aí você parece aquelas bonecas de pano, vai para um lado, vai para o outro, mas quem está dirigindo todo o show é o outro. Agora, a primeira vez da gente, a gente tá o quê? Perdido no espaço, entendeu? A gente não sabe nem o que dá cócegas na gente. Tá entendendo? É a mesma coisa. A prática leva à perfeição. Entendeu? Inclusive no tarô. Ou seja, quando você vai atender pela primeira vez, já espere que não será a melhor experiência da sua vida. Mas é justamente essa experiência que vai levar você a entender o que você precisa melhorar. É muito comum alunos chegarem comigo e falar assim, professor, eu fiz o meu primeiro atendimento pago. A gente já celebra, a gente já comemora, porque é um grande momento, é um grande passo, é uma grande conquista. E a gente deve celebrar. Mas eles viram e dizem na sequência, prof, a pessoa amou, a pessoa adorou. Mas olha, eu já sei que eu tenho algumas cartas que eu preciso rever. Tem algumas coisas que eu preciso rever lá no programa. Eu vou assistir de novo as aulas, daquele ponto, outro que eu tive dificuldade. Teve uma hora que eu fiz uma jogada e aí eu respondi isso. O senhor acha que tá certo? Ou seja, só melhora a leitura quem vai para o campo de batalha. Só melhora o atendimento quem está atendendo. Olha a Sofia falando, é muito enriquecedor fazer a leitura entre tarólogos, né? Porque cada pessoa tem uma experiência pessoal com cada arcano. Exato. E você trocando, você atendendo um com o outro, você percebe isso. Olha aqui, o Di, nosso aluno também, Tarólogo do Amanhã. Minha primeira tiragem para outra pessoa online foi no Tarólogos do Amanhã. Eu tinha receio de não funcionar. Eu aqui e a outra tarólogos, né? Lá em Portugal. E super funciona. Maravilha, de muito orgulho. De também aí tá na busca, é um buscador das cartas, tá em todas. Eu vejo ele comentar nos vídeos antigos, tá nas lives atuais, tá no Tarólogos do Amanhã. Aí o tarô, viu, ele se abre à medida que a gente se abre para ele. Então, ele se abre para a gente, né? Na medida em que a gente se abre para ele. Tenha certeza, você tem aí um caminho brilhante com a cartomancia e com o tarô. Não tenho dúvida disso. Aqui, olha, a cara do livro, né? Falando assim, olha, eu tirei 25 anos gratuitamente por achar que era um dom. Pois é. E aí eu digo, né? A gente pode entender que é um dom, uma facilidade. Mas, querendo ou não, quem não usa, quem não pratica o dom, quem não estuda, o dom se perde, enferruja. Então, é uma conquista da pessoa. E é justo cobrar por ela. Outra coisa que vai ajudar vocês muito a melhorar o primeiro atendimento é o seguinte. O primeiro atendimento, gente, você pode melhorar com o próprio tarô, né? O próprio tarô pode te mostrar como você está. Se aqui tem gente que nunca atendeu, que até gosta de tarô, mas nunca teve coragem. Tem alguém aqui assim que nunca mesmo atendeu? E tem gente que já até atendeu, mas não continuou, não seguiu, não percebeu, ainda não deu ainda o start de fazer isso com frequência. Eu vou sugerir para vocês, né, uma jogada. Joguem uma carta. Essa é fácil de interpretar. O pessoal, Tarólogos do Amanhã, o pessoal mais antigo, podem usar o nosso método lá. O pessoal, Tarólogos do Amanhã da Imperatriz, que é a mais recente, né? Podem jogar uma carta, que nem a gente fez na rodada, né? Positivos e negativos. E aí, o que acontece? Joga uma carta para saber quais são as tuas maiores dificuldades em atendimento. O que é? Aquela carta vai dizer. Joga uma outra carta e pergunta assim, quais são as tuas maiores forças? O que tu tem de bom no atendimento? Já agora, que já está na tua mão, que já existe em você. E tira uma terceira carta para o tarólogo que você será se você se trabalhar, se você estudar. Descubra o seu destino como tarólogo. Então, a primeira jogada.
Como o pessoal aí que diz que não sabe jogar ainda para si mesmo, é hora de praticar. Primeira jogada. Quais são as suas maiores dificuldades em atendimento? Revele-se, entenda-se, perceba-se. Essa carta ela vai representar se a tua dificuldade é se expressar, se a tua dificuldade é cobrar, se a tua dificuldade é se perder na intuição. 2. Uma segunda carta para perguntar quais são as tuas forças. Pode ser que a tua intuição seja a tua grande força, teu grande poder. Pode ser que a tua facilidade para cobrar seja também uma força. Pode ser que a tua comunicação seja maravilhosa. Pode ser que você tenha já estudado bastante, você está pronto conceitualmente, o que falta é a prática. Então, descubram as suas forças, que já existem, estão aí. Por que isso? Porque as pessoas as pessoas não atendem a primeira vez ou não continuam atendendo porque elas dizem 20 defeitos que elas têm e não conseguem perceber um ponto forte, uma qualidade nelas sobre o seu próprio atendimento. Então, vamos trazer consciência para isso também. E uma terceira carta. Esta terceira carta é: quem sou eu? Como serei eu? Na minha melhor versão de tarólogo, quando eu tiver feito o meu dever de casa, quando eu tiver estudado, praticado e atendido. Qual é o meu destino como tarólogo? Porque o tarô também mostra o futuro distante ou o futuro próximo. Mas, né? O que que você faz? Você joga para ver que tarólogo você está destinado a ser. 3 cartas e você tem um planeta de referências sobre o teu atendimento. Aí, o que você faz com isso? Prof, o que eu faço com essas informações tudo? Vou te contar. Você vai pegar essas informações e vai anotar. Ai, prof, eu não entendi. Veio muito difícil, não tem problema. Deixa lá a carta, dá um rolê, vai pensando, vai vivendo essa experiência de interpretar esse jogo. Aí depois você volta e você escreve. Então tá bom. Vou dar um exemplo. Vou pegar as 2 cartas que eu usei ontem aqui, que estão aqui do meu lado na minha mesa, que eu fiz uma live sobre essas 2 cartas. Hoje eu vou fazer uma outra live às 18 horas sobre o arcano da sacerdotisa 2 e o arcano do pendurado 12, tá? 2 e 12. Ontem eu falei sobre o 1 e o 11. Foi bem legal, eu recomendo às 18 horas. Muito bem. Aí o que acontece, né? Você descobriu que a tua maior dificuldade é força e a tua maior força é mago. A tua maior virtude é mago. Então, vamos dar um exemplo com essa leitura aqui, né? Você é meio que impaciente. Você quer colocar para as pessoas o quê? Logo as leituras, quer colocar logo o que você está dizendo. Aqui tá um alerta ouça mais do que fale. Seja quem fala, quem percebe o consulente. Não queira chegar e colocar a goela abaixo, um monte de previsão na pessoa. Calma com a ansiedade, cocada, né? Vai um pouquinho mais devagar. Agora, como grande força, uma pessoa que estudou, uma pessoa que está pronta ali de termos técnicos, de conhecimento, fazendo o trabalho direitinho, a mesa está bem colocada do jogo, só precisa trabalhar o quê? Empatia, né? Paciência, perceber o outro. Então, quando você vai para um atendimento assim, você chega, né? E aí você olha assim, cara, nesse atendimento eu vou me perceber. Eu sei que eu sei, o jogo já me mostrou isso, mas eu preciso ouvir mais a pessoa. Deixa eu ver se eu estou ouvindo essa pessoa. Deixa eu ver. Aí pode ser que você fique nervoso mesmo e você fale um monte. Mas terminou o atendimento, esse primeiro atendimento, você fala, poxa, é verdade. Eu não. Aí você vai perceber um monte de coisa. Olha, eu não deixei a pessoa falar. Eu fiquei irritado quando ela disse que eu não estava entendendo pela 10ª vez o que eu estava explicando. Entendeu? Então, assim, a gente vai vendo um universo de possibilidades quando a gente se conhece, a gente joga pra gente. Então, tudo isso pode ajudar vocês no planeta. Deixa eu pegar aqui um exemplo de alguém que jogou aqui. Maior dificuldade, Rainha de Ouros, né? Eu gosto quando vocês colocam as interpretações também para eu ver o quanto vocês estão alcançando na leitura, tá? Viu, Mari? Coloca aqui também a tua interpretação. Maior dificuldade veio para ela Rainha de Ouros, o ponto forte, o 9 de paus, né? E o tarólogo que eu serei, um pajem de copas. Muito bem. Olha que maravilha, né? Então, vamos entender o seguinte. Vamos pegar essa leitura aqui e esperar ela colocar dela também. Mas uma maior dificuldade com Rainha de Ouros está falando exatamente o quê? De valorização, de cobrar ouros, né? De ver
isso como um empreendimento, ver o tarô como algo... Provavelmente a Mariana tem essa coisa do servir mais do que cobrar, né? Ela mais doa que recebe. E outra, Rainha de Ouros também vai dizer o seguinte, uma dificuldade, porque tudo tem que sair perfeitinho, tudo tem que sair maravilhosamente bem para colocar para o outro o melhor, e aí é uma cobrança grande. Pontos fortes, 9 de paus. 9 de paus, gente, é aquela carta dos grandes, né? Assim, é a pessoa que faz grandes feitos, né? Que é incansável. Uma pessoa que tem no atendimento, ela aguenta as perguntas das pessoas, a densidade do que elas trazem, ela consegue dar suporte para o outro, é aquela pessoa... Você tem um padrão aí, provavelmente, de uma pessoa muito solidária, tanto com essa rainha quanto esse 9 de paus, assim, solidariedade pelo outro, ajudar o outro, querer dar apoio para o outro. E aí, o que acontece, né? Esse 9 de paus é esse, assim, incansável, né? Um atendimento de uma pessoa. Você aguenta horas a pessoa falando. E o tarólogo que está destinado a ser pajem de copas. Olha a grande força de evidência, olha a grande conexão com o altruísmo, com a bondade, com o fazer o bem para o outro, a grande força, né, de cuidar das pessoas, atender pessoas jovens, pessoas que sofrem de amor, pessoas que sofrem do mundo do psiquismo, do afeto, das suas questões psíquicas. Tudo isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar para ver exatamente o universo, né, que a gente está destinado a ser. Beleza? Muito bem. Ok, deixa eu ver aqui, ó. Rainha de Ouro saiu em que rainha eu serei, né? Em que como taróloga, Alessandra, né? Será como uma pessoa exatamente que está destinada a ser uma taróloga próspera, né? Que faz um trabalho, que trabalha bastante com o tarô, né? Ouros é bastante trabalho, e também que está ali disposta, né? A servir, a ajudar o outro e fazer o trabalho com muita devoção, com muita dedicação, né? As perguntas que eu falei do jogo. Primeira, tirar uma carta para saber como é os pontos fracos do seu atendimento. Entender isso. O que para você é difícil durante o atendimento. Segunda carta, os pontos fortes. O que para você já é bom. O que você já faz bem em atendimento. Terceira carta, o tarólogo que você está destinado a ser. Se você fizer o dever de casa. Pode fazer com os arcanos que você consegue ler, viu, Cristina? Pode fazer com os arcanos que você sabe ler, porque às vezes o pessoal não sabe ler ainda com todos, então coloca os arcanos que você sabe ler, tá? Fran tá perguntando, que taróloga eu serei? Isso, como será o atendimento dessa taróloga que você será, né? Porque, na verdade, gente, o tema da live aqui é o seguinte, qual a sua primeira consulta? A gente identificou que a maioria das pessoas quer estar pronto demais, quer estar perfeito demais para começar a atender. Mas, na verdade, é o atendimento que te aperfeiçoa. Então, eu estou pedindo para vocês jogarem 3 cartas para avaliarem como vocês estão hoje no atendimento, antes de começar a prática, para saber onde vocês precisam, de fato, melhorar. Você, como tarólogo, não precisa esperar o atendimento acontecer para saber o que você não sabe fazer. Você pode simplesmente usar o seu tarô para saber disso. Então, primeira carta, você vai entender o que você não faz bem ainda e que você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa aprimorar. Segunda carta, o que você precisa usar mais. Quais são as coisas que você já faz bem e que você esqueceu, não tem ali, e está ali à tua disposição, mas você não usa. Terceiro, para onde você está indo? Qual é a tua melhor versão como tarólogo? Para você saber que é ali que você tem que mirar. É o teu objetivo, chegar nessa carta. Como tarólogo, rei de espadas, nossa, um estudioso do tarô, né? Uma maravilha. Alguém que também é muito assertivo, muito correto, muito justo, muito ético nos atendimentos. Consegue linkar isso com o contexto da pessoa, né? Ou seja, você consegue fazer coisas bem complexas, bem difíceis com muita facilidade. Isso é ótimo. E taróloga que destinada a ser, né? Lua, olha que maravilha. Então, assim, uma pessoa que, né, vai entender profundamente os mistérios dos arcanos. Então, é isso, gente. Olha como as respostas estão na nossa frente. A gente só precisa saber o que perguntar.
né? A gente precisa saber. E aí, quando você tiver medo de atender, quando você marcou um atendimento e tá lá com medo, tira essas cartas. Lembre-se do tarólogo que você está destinado a ser. Lembre-se de que você tem dificuldades e que essas dificuldades estarão lá no seu atendimento, e é normal, tá? Eu tenho as minhas dificuldades de atendimento hoje. Elas não são as mesmas que eu tinha quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, quando eu era adolescente, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 25, quando eu tinha 30. Minha Nossa Senhora, essa conta não acaba. Mas é claro, porque eu estou envelhecendo. Ou seja, eu tinha dificuldades aos meus 20 anos no atendimento, que hoje eu já não tenho mais. Mas eu tenho hoje, aos 35, outras dificuldades que eu não tinha na época, ou que eu até talvez tivesse, mas eu não percebia. Então, agora eu estou trabalhando as minhas dificuldades dos 35 anos. Quando eu estiver com 50 anos, no meu atendimento, talvez a dificuldade seja, sei lá, eu não estou aguentando a lombar já, ataca a gota, ataca a artrose, sei lá. Qual é a minha dificuldade no meu atendimento quando eu tiver 50 anos? Eu vou descobrir quando eu chegar lá, entende? Então, lá eu também terei dificuldade. Por melhor que eu possa me considerar, ou estudar, ou as pessoas acharem que eu sou ótimo no tarô, mas eu terei dificuldades do meu atendimento lá no futuro. A questão é, eu preciso continuar fazendo o que eu amo, que é muito maior do que os meus medos e os meus desafios. Desafios teremos sempre. A vida, gente, é a ponte do rio que cai. Quando a gente tem que chegar do outro lado. Tem que tentar até chegar. E quando a gente está passando pela ponte, é dus, 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 dus. Lembra? Tará, é isso. Ai, prof, tô com medo de atravessar a ponte porque tem bola vindo na direção. Tem bola na vida na direção da gente o tempo todo. Então, não tenham medo de fazer o seu primeiro atendimento. Não esperem ter a falta de desafios. Isso não existe. Não importa. Você vai ter desafios sempre. A questão é continuar praticando, atendendo, fazendo a sua parte, pelo amor de Deus. Estudem tarô, pratiquem tarô, sejam responsáveis com o atendimento. Não estar 100% seguro é uma coisa. Não estar comprometido é outra. A pessoa comprometida, ela faz o dever de casa, ela identificou o problema, ela pratica, ela revisa, ela estuda, ela vai tirar dúvida, ela vai fazer a sua dúvida ser sanada. E volta para o próximo atendimento mais forte. A pessoa que entra e não estuda, com essa eu não estou nem falando nada. Essa daí não merece nem a gente conversar. Por quê? Porque ela não está fazendo a base. Então, quem estuda é quem tem dúvida. Quem busca ser bom é que tem dificuldades. Então, a primeira consulta é só um primeiro passo de uma escada, ó. É só um primeiro degrau de uma escada imensa, certo?